Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre fermento natural ou levain, né? Então, se você tem um pouco mais de curiosidade para saber sobre a história do pão, por que se usa fermentação natural, eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou a chefe Bruna Ávila, sou especialista em doces saudáveis, sou empreendedora e eu tô aqui para simplificar esse universo para você. Então, vem comigo. Desde que o mundo é mundo, né? Desde a pré-história, os humanos consomem pão, né? Não o pão como a gente conhece hoje, mas o pão pré-histórico, né? Aquele pão chato, né? A primeira evidência que a gente tem de consumo de pão são os pães chatos, que é uma misturinha ali de grãos, de cereais, enfim, com água achatado, quase como se fosse o pão pita, né? Então, depois que o homem descobriu o fogo e começou a descobrir a agricultura e começou a se estabilizar, formar ali um grupo social, começou também a misturar os cereais, as coisas que ele plantava para fazer outros preparos, né, no fogo. Então, numa espécie aí de frigideira adaptada numa pedra, acabava se assando esses tipos de mingau. E aí foram os primeiros pães, né? O primeiro pão fermentado que se tem notícia é uma espécie de mingau que foi esquecido porque mingau era um alimento muito comum naquela época, então misturava-se aveia ou trigo ou outro cereal com água e consumia-se esse mingau. Em algum momento esse mingau deve ter sido esquecido por algumas horas ou por algum tempo, fermentou e aí dessa fermentação para assar, como já existia o pão chato, foi um pulo, né? Então aí é a história que se tem do primeiro pão. E nessa mesma época, assim, logo depois que começou a se evoluir essa ideia do pão de fermentar um pouquinho, esperar crescer para assar e assar cada vez de maneira mais sofisticada, foi se descobrindo que se eu pegasse um pedacinho daquela massa velha, que ela tinha mais fermentação e colocasse dentro de uma nova mistura ali de trigo, de água, enfim, eu conseguiria fazer aquela fermentação ser mais rápida. Então aí foi começando a surgir a primeira ideia de fermentação natural, usar um pedaço do pão velho já fermentado dentro da massa nova para criar uma fermentação, né? Com o passar do tempo, lá na Mesopotâmia, lá muito antigamente, sei lá, 300 anos antes de Cristo, começou a surgir a ideia do fermento natural como a gente conhece hoje, mais parecido com o que a gente conhece hoje, que é a mistura de farinha com água, com ar e com tempo. E esse starter, né, ele era vendido, então comercializado pelos antigos egípcios, né, para os padeiros mais experientes, assim, eles comercializavam esse starter, que era o que? Era farinha misturada com água, que fermentava, e essa misturinha, que era quase como aquele pão velho utilizado pelo homem mais ancestral, né, era quase como esse pão velho, ele era usado dentro da mistura de massa nova para gerar uma fermentação e para fazer o meu pão crescer. Então, olha só que legal, lá no Antigo Egito começou essa ideia de pão, essa história de fermentar as coisas, né? É onde existem os primeiros relatos de panificação mesmo. E depois disso, né, lá no Antigo Egito mesmo, com o surgimento do Império Romano, né, e a expansão do Império Romano e depois para a Europa, foi levada essa cultura de panificação. Esses starters de fermento natural, eles foram levados então para a Europa e na Europa começou a se difundir essa ideia de usar o pão como um alimento principal. Por quê? Porque o trigo era muito barato, era muito fácil de encontrar os ingredientes para fazer o pão e quando tinha o starter, né, quando já tinha uma massa velha ou um fermento ali para utilizar, era muito fácil de fazer porque as condições na época propiciavam isso. Então o pão passou a ser um alimento acessível a qualquer pessoa. E o pão na Idade Média, já um pouco mais recente, lá na Europa na Idade Média, começou a ser utilizado primeiro diariamente por qualquer pessoa e também como parte da louça, né? Então as pessoas usavam o pão
para colocar o restante da comida dentro do pão. Então, consumia-se o pão, por isso que a gente conhece o pão italiano, que muitas vezes é consumida a comida dentro do pão, vem dessa história antiga aí da Idade Média. Então, na Idade Média, fazia-se o pão com fermento natural, com esse starter, e aí usava ele também como louça. Então, a pessoa podia pegar e já comer direto, porque não tinha, assim, muitas condições de acessibilidade, né, de louça, de outros tipos de alimento, então era o mais simples que tinha. E como o pão de fermentação natural, justamente por ser natural, ele tem uma durabilidade maior, era esse pão que era muito consumido, né? Então até para quem utilizava a louça, criou-se o hábito de espalhar e comer o pão, molhando o pão no molho, molhando o pão na carne, limpando a louça com o próprio pão para comer. Isso aí é uma cultura da Idade Média que veio sendo trazida com o pão de fermento natural. Então, o pão de fermento natural, ele foi o primeiro que existiu lá atrás, e aí essa técnica de fermentação natural, ela foi evoluindo com o tempo, percebe? Hoje a gente chama o fermento natural de levain, que é essa mistura de farinha com água, com ar e com tempo, que eu vou falar já mais pra frente dele, que é a massa azeda, né? Então essa massa azeda, ela foi evoluindo com o tempo, mas a fermentação natural foi o que deu origem à história do pão na humanidade. Então até meados do século XIX, lá em 1800 e tantos, só se falava em pão de fermentação natural. Como não existia indústria, não tinha fermento industrializado, né? Não existia a possibilidade de industrializar uma levedura, né? O pão de fermentação natural, esse fermento que produz bolhas de ar, que faz com que o pão seja pão, é uma levedura. E essa levedura, como não tinha indústria, então só tinha a natural mesmo, que é essa aí que a gente conhece, que é o levain, essa mistura ou de pão velho dentro da massa nova, ou de farinha e água até fermentar e produzir essa levedura, deixar ela estável para fazer o pão, tá? Então, uma levedura, ela é, como eu expliquei, uma mistura, né? Quando você mistura partes iguais de água com a farinha. Então, assim, a clássica, ela é feita com farinha de trigo. Hoje a gente já consegue fazer sem glúten, porque ao longo do tempo, com a evolução, percebeu-se que o glúten, ele não era o alimento da levedura. O alimento da levedura é o carboidrato, é o açúcar. Tem um vídeo aqui no canal sobre açúcar e fermentação. Eu recomendo muitíssimo que você assista esse vídeo, eu vou deixar o link aqui. E aí, o fermento, então, ele se alimenta de açúcar, né? E para que ele possa fermentar e produzir o álcool e o gás carbônico, é necessário o açúcar. Então, nesse primeiro start, né, nesse primeiro começo da fermentação, quando você vai produzir o seu levain em casa, ele vai se alimentar do carboidrato da farinha. Então essa farinha, o trigo, a farinha de arroz, enfim, a farinha que você vai utilizar, ela tem uma quantidade de carboidrato que será transformado em açúcar, que é carboidrato simples, que será transformado em dois elementos principais, né? Na verdade são três, mas a gente considera dois no processo de fermentação, que são o álcool e o gás carbônico. O álcool, quando a gente produz a massa e ele tem todas aquelas borbulhas, ele dá um cheiro característico e um sabor característico mais azedo para a massa. Só que esse álcool, quando o pão é assado, quando ele é colocado dentro do forno numa alta temperatura, ele evapora e deixa só o cheiro mesmo e o sabor. E o gás carbônico, né, que são as bolinhas de ar que se produzem dentro da massa, elas são feitas de acordo com a técnica aplicada pelo padeiro, mas é o fermento, essa levedura, que produz essas bolinhas. E essas bolinhas formam os alvéolos dentro da massa. Os alvéolos dentro da massa são aquelas formas de bolha que a gente vê dentro da massa. Tem massa que tem bolhas maiores, tem massa que tem bolhas menores, depende muito da técnica, do tipo de pão, tudo isso. Mas o fermento utilizado é o mesmo, ou seja, o princípio é o mesmo. A gente consegue fazer pães diferentes, então eu consigo fazer um pão rústico, uma baguete, um pão de forma, um pão pequeno, um pão delicado, com a mesma farinha e o mesmo fermento. O que vai mudar isso é a minha técnica, tá? Mas o fermento natural, o levain, ele é milenar
Então existe desde o início da humanidade, né, o tipo de fermentação natural, só que ele ganhou força mesmo lá no Antigo Egito, 300 anos mais ou menos antes de Cristo, e depois se disseminou na Europa, né, da Idade Média, e hoje assim existe uma evolução, porque lá em meados do século XIX, quando a fermentação começou a ser industrializada, né, quando foi possível fazer a fermentação industrializada, e eu vou falar mais sobre isso num vídeo só sobre tipos de fermentação, lá naquela época perdeu-se um pouco dessa tradição de fermentar naturalmente o pão, porque com a evolução da indústria as pessoas passaram a ter menos tempo para fermentar alguma coisa, né? Então, como leva vários dias para ficar pronto, o primeiro starter, né, o primeiro fermento, e a fermentação de um pão, ela pode levar algumas horas, então nem todo mundo tem esse tempo disponível para fazer o seu próprio pão. Por isso que começou a ser feito o fermento industrializado, o fermento desidratado, que é o biológico seco, aí o fermento químico para bolo, enfim. E agora, né, com a evolução, esse resgate de alimentação natural, de gastronomia funcional, está crescendo novamente o consumo do pão de fermentação natural. Até então, como eu falei, só existia o pão de fermentação natural com glúten, mas agora existe o pão de fermentação natural também sem glúten, porque o glúten não é o alimento do fermento, né? Então a gente já consegue fazer pão de fermentação natural gostoso e fofinho e com durabilidade igual o pão de fermentação natural com glúten, né? E voltando ali para a história da levedura, né? Além da levedura produzir esses dois itens, que é o álcool e o gás carbônico, né? Ela se alimenta do açúcar. Então, para criar um starter, você vai misturar a farinha com a água na mesma quantidade, uma água morna, temperatura de banho de neném, para que esse fermento consiga sobreviver ali dentro, consiga se alimentar. E também um componente importante é o ar. A levedura ela já existe no ar, né? Mas em contato com a farinha e com a água produz-se uma colônia de bactérias. Então são 4 pilares fundamentais: a farinha, a água, o ar e o tempo. O tempo é muito importante na fermentação, porque é o tempo que vai dizer o quão estável é esse fermento, né? Então mistura-se primeiro lá a farinha com a água, aí aguarda para que o ar entre em contato com essa farinha e a água. Essa pastinha ela vai começando a criar bactérias. Essas bactérias com o tempo vão ficando mais fortes e vão produzindo bolhas de ar dentro delas, que é o gás carbônico, né? E o álcool, que dá o cheiro característico. Então você começa a perceber que tá um cheiro mais avinagrado, né? Um cheiro um pouquinho mais azedo. E aí, daí tem-se um starter. Esse starter ele pode ser usado um pouquinho dentro da massa que já é o fermento, né? O starter já é o fermento. Então esse starter você usa um pouquinho dentro da massa e faz um pão. Esse starter você alimenta ele novamente com mais farinha, mais água, mais ar e mais tempo, para que ele fermente novamente. Aí você usa novamente dentro da massa, guarda um pouquinho e alimenta mais. Um bom starter, ele pode ser guardado aí por séculos, por décadas, por séculos. A única coisa que tem que ser feita é realimentá-lo. Então manter uma frequência de alimentação, né? Ou uma vez por semana, uma vez por mês. Se você quiser guardar mais, dá para guardar mais, dá para congelar, dá para desidratar esse starter, depois só ir reidratar com água e continuar utilizando. Porque a levedura ela não morre, né? Ela só morre se ela for muito aquecida, mas nem assim, porque se você usar ainda um pedaço do pão velho dentro de uma massa nova, você vai conseguir fermentar com técnica, tá? Então, um bom starter, um bom fermento natural, que é esse levain, ele vai durar séculos, se for bem cuidado. E era exatamente isso que os egípcios vendiam lá atrás. Os padeiros bem experientes vendiam, né, e foi levado para a Europa. Foi esse starter que disseminou o pão, a cultura do pão
e a cultura da fermentação natural na Europa, lá na Idade Média e agora para a Idade Moderna. Então, os principais benefícios do consumo de fermento natural, né, de levain, além do resgate dessa tradição tão legal e tão importante para a evolução da humanidade, é também que você está consumindo mais micronutrientes, né, e esses micronutrientes eles são produzidos durante a fermentação natural. E esses micronutrientes eles servem de alimento para a flora intestinal, né, para as bactérias do nosso intestino. Então é excelente. A fermentação natural ela também quebra os antinutrientes presentes na composição da massa. Então é um pão muito mais saudável. Ele é muito mais fácil de ser digerido, aumenta a digestão dele. Justamente porque não tem tantos antinutrientes, né? Esses antinutrientes eles são quebrados. Ele também tem menos carboidratos simples. Por quê? Porque o fermento natural ele se alimenta de carboidratos simples. Então é um pão que tem um índice glicêmico muito menor, a velocidade de absorção da glicemia dele é muito menor e a carga glicêmica também é muito menor, porque todo o açúcar presente nessa massa, nesse preparo, ele é consumido pelo fermento. Pelo levain, que é o fermento natural. Então, sempre que alguém me pergunta, ai, Bruna, o que é esse tal de levain que tá todo mundo falando? O que é esse negócio? Levain é uma coisa mágica, é um fermento natural que transforma a massa, que traz muito mais saúde, é muito saudável e resgata uma tradição milenar que foi capaz de mudar a história da humanidade aí, né, de mudar a cultura de alimentação da humanidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu ainda vou gravar outros vídeos sobre fermentação natural e eu quero te convidar para acompanhar essa série aqui, tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo.